Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 1 até o verso 17. Nós adentramos neste mês, agora no primeiro domingo, e nós traremos uma série de mensagens sobre a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Ali naquela igreja, uma igreja amada pelo apóstolo Paulo, uma igreja que surgiu do trabalho missionário deste servo do Senhor e que estava passando por várias lutas, várias dificuldades, vários problemas. E ele começa a nos dizer e evidenciar as dificuldades que eles estavam passando e as orientações que ele daria para que aqueles irmãos cada vez mais se santificassem no Senhor. Então vamos acompanhar essa leitura, meus irmãos, iniciando no verso 1, que nos diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos, nele em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não anule a cruz de Cristo. Que Deus abençoe essa palavra e a ministração da mensagem do Senhor nesta noite aos nossos corações. Meus irmãos, essa carta que o apóstolo Paulo escreve, ele deixa aqui registrado para nós em toda a sua composição. Na verdade, sabemos que o apóstolo Paulo não apenas escreveu essa carta, a primeira carta, não somente a segunda carta, posteriormente a segunda, mas ele escreveu também uma terceira e quarta carta. E essas duas cartas vamos dizer que se perderam, que nós não sabemos onde elas estão e não foram juntadas no corpo de toda a Bíblia, no cânon sagrado. Ele escreve porque aquela igreja foi uma igreja que ele havia plantado. Atos dos Apóstolos, seu capítulo 18, nos mostra que ele estava ali e ele teve a cooperação de duas pessoas do mesmo ofício que ele, Priscila e Áquila. Eram também fabricantes, construtores de tendas. Ele encontra esses irmãos ali, aqueles irmãos amados que já eram crentes no Senhor, e eles se encontram e eles estavam naquele instante, todos, esse casal quanto Paulo, estavam fazendo tendas e mantendo-se, e ao mesmo tempo ele estava iniciando um trabalho ali na igreja, ou melhor, iniciando na cidade de Corinto. E esse texto, meus irmãos, ajuda-nos, na verdade, a primeira
a carta de Paulo aos Coríntios apresenta-nos para nós uma carta em que havia uma igreja ali, que o apóstolo Paulo havia plantado, mas era uma igreja por demais difícil em vários aspectos. E se nós pensarmos de uma maneira muito que ainda sucinta, mas para termos noção do que ele estava escrevendo e os motivos pelos quais ele escreveu, era uma igreja em que nos 4 primeiros capítulos ele vai desenvolvendo, ele vai descrevendo, ele vai trabalhando questões para então aí ele começar a tratar os pontos que precisava ali. Ele estava distante da igreja e ele escreve essa carta. E era uma carta que já logo no seu primeiro capítulo, como lemos, era uma carta em que havia vários grupos, havia facções, divisões na igreja, um de Paulo, outro de Apolo, uns diziam, não, eu sou de Cefas, ou seja, Pedro, o apóstolo Pedro, ou eu sou de Cristo. Havia divisões ali no primeiro capítulo, e ele vai desenvolvendo, vai trabalhando, até chegar o desenvolvimento maior de outras questões. No capítulo 5, havia questões de incesto. No capítulo 6, havia irmãos que estavam brigando entre si, e iam na justiça secular para tratar os assuntos, e ele diz, olha, não tem alguém sábio, não é possível não ter ninguém sábio no meio de vós para tratar isso, porque é vergonhoso levar as causas da igreja para fora. Será que não tem alguém sábio que vocês possam trabalhar essas questões e resolver entre si? No capítulo 7 eles já tinham, e é o texto que nos ajuda a compreender que eles já haviam, Paulo havia escrito cartas, eles responderam e eles fizeram perguntas, dentre elas sobre casamento. É lícito pessoas que são casadas e um é convertido no Senhor, agora é lícito separar, sim ou não, manter solteiro, sim ou não? E ele então responde isso, porque a sociedade era uma sociedade muito promíscua. A cidade de Corinto havia muitas promiscuidades, prostituições, era um local, era um porto, era uma cidade portuária, ou seja, recebia gente de tudo que é lugar, de toda língua, e ou seja, recebia muita coisa ruim, muita coisa errada, e era o hábito de erro, de tal maneira que a palavra corintizar, ou moça da cidade de Corinto, era algo como que se fosse moça prostituta, moça de vida fácil, porque infelizmente era isso que acontecia, e essa foi a fama que a própria cidade foi construindo. E então, pode, não pode, casa, não casa, separa, não separa, e eles escrevem. No capítulo 11, havia dificuldades da ceia do Senhor, estavam participando da ceia de modo indigno, de modo inapropriado, e Paulo escreve e orienta. Capítulo 12, 13 e 14, dons espirituais. Eles achavam, ali haviam grupos que eram chamados ou denominados os espirituais. Nós somos espirituais, porque havia dons de língua, dons de conhecimento, e também pessoas que revelavam lá, mas eles achavam que com isso então eles eram superiores. Mas a própria carta do apóstolo Paulo no capítulo 3 mostra que eles não estavam agindo com essa espiritualidade, porque eles eram como que carnais. E ele diz, olha, eu queria falar de coisa séria, de alimento sólido como adultos, mas eu tenho que tratá-los com alimento mais leve, com leite, vamos dizer assim, porque vocês são carnais. E é dessa maneira, com essas divisões, com esses problemas todos. Ou seja, apesar de eles terem dons, eles não mostravam o poder do Espírito Santo controlando a vida deles. Eles achavam que falar em línguas, que dons miraculosos era a marca da espiritualidade, mas não tinha a marca da espiritualidade, que era o domínio próprio, a mansidão e tantas outras coisas. Parece-nos quase que interminável os problemas. E aí vem o capítulo 15, irmãos, grupos que não criam na ressurreição de Jesus Cristo. Ele diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Vamos pregar de um homem que morreu e está morto. Se ele morreu, acabou a obra dele, não tem mais nada, e então vamos comer, beber e esperar o dia de amanhã para morrer, e não sei o que vai acontecer, ou seja, todos vamos ser condenados, não há salvação. Então era uma igreja que alguns, e até reverendo Nicodemos tem um livro intitulado Igreja de Corinto, uma igreja complicada, uma igreja complicada. E ele começa aqui, meus irmãos,
na maneira de escrever a carta ou a epístola, e é comum as cartas terem um formato, um padrão, né? E o padrão era uma saudação, logo em seguida falando quem estava escrevendo e para quem estava endereçando a carta, né? Uma saudação, rogando a graça, a paz, as misericórdias, coisas semelhantes para aqueles irmãos ali. Ter também, logo em seguida, ter uma palavra de gratidão, de ações de graça, e nós encontramos aqui, e aí ele entrava mais no assunto em questão, orientando, ou até agradecendo, louvando alguma coisa, uma obra que eles haviam feito. E aqui encontramos, meus irmãos, essas características: a saudação, a ação de graças, e também uma ocasião de exortação, do verso 1 ao verso 17. E nessa estrutura, nessas três partes que compõem inicialmente a carta, nós encontramos o apóstolo Paulo exaltando, colocando realmente em proeminência o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, como lemos, nós vemos aqui que havia divisões, e ele queria tratar as divisões. Ele começa falando da proeminência em todos eles, nesses versos iniciais, diversas vezes ele repete o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, e ele vai mencionando, e ele fez isso e por aquilo, e pelo nome, pelo poder, ele vai mencionando várias vezes, para que pudesse ter realmente a proeminência, fosse elevado na posição que é digna de estar Jesus Cristo, e eles entenderem então que era Cristo que eles estavam servindo. E dessa maneira ele vai como que fazendo um resumo de todas essas questões que nós mencionamos agora há pouco, para já como de uma maneira inicial, embrionária, começar a tratar, para que já ficasse claro que ele estava ciente de várias questões e ele estava ali trabalhando na argumentação bíblica e teológica. E dessa maneira, meus irmãos, vamos ver nessas partes a proeminência de Cristo na argumentação que o apóstolo Paulo dá. Inicialmente ele começa endereçando, dizendo assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Inicialmente o texto ele começa se apresentando como Paulo, o apóstolo Paulo, chamado da vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Ele menciona Jesus Cristo, ele fala que é apóstolo de Jesus Cristo, é Jesus quem escolheu o grupo de apóstolos. Assim como foi o Senhor Jesus no ministério terreno, e ele foi chamando um a um, chamando André, chamando Pedro, o irmão, pescadores, e diz: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homem, e chama logo na sequência Tiago e João também, pescadores de homem, e dizendo: olha, deixe isso, se venha ser, venham me seguir, e eles deixam imediatamente as redes, deixam o pai, deixam os empregados, e vão seguir ao Senhor Jesus. Jesus foi chamando um a um aqueles que ele quis, ele já tinha orado para escolher aqueles, ele precisava escolher aqueles homens com aquelas características que eram características de homens como nós, falhos, e é por isso que ele orou, porque ele deveria orar para escolher aqueles homens falhos que mostrariam as suas falhas, e ele ora por isso, e ele escolhe aqueles, e o apóstolo Paulo era, como ele mesmo menciona, como que um nascido fora de época, porque tinha escolhido os 12, e ele é como que um 13º, fora de tempo. Ele mesmo, o apóstolo Paulo, se caracteriza nas suas cartas como o menor dos apóstolos. Ele reconhece isso, mas ele reconhece que ele trabalhou muito mais, ele diz isso: eu trabalhei muito mais. E nós temos a noção pela composição do Novo Testamento, dos 27 livros, metade é só dele. Porque ele sai desbravando, sendo perseguido, mas jamais desistindo, orando, jejuando, sofrendo fome, nudez, voragem do mar, naufrágio, tudo, mas ele não desistia. E ele sabia que, olha, para onde eu vou, eu sei que o Espírito me conduz para lugares onde algemas estão me esperando, mas é para lá que eu vou, e eu não desisto. E ele então ia, porque para mim o viver e o morrer é lucro. Ele sabia disso.
E ele ia, e ele realmente se colocou para serviço do Senhor Deus, com medos, com receios, mas confiando que o Senhor ajudava, e grandemente usou o apóstolo Paulo, este servo grandioso que o Senhor Deus quis usar, e foi ele que Deus chamou, e ele se apresenta assim. E se você notar, logo no primeiro verso, ele diz assim: olha, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Sóstenes estava com ele, era um dos cooperadores, mas ele faz questão de dizer: eu sou o apóstolo de Cristo, junto com um irmão. Parece-nos que pode num primeiro momento até ser como que fosse uma exaltação do eu, mas não. Ele já estava trabalhando as questões em que se encontra na primeira carta e muito mais na segunda carta, que deixa bem claro que já existia o problema de irmãos divididos, como mencionamos aqui: eu sou de Paulo, mas outros diziam: eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Estavam achando, haviam pessoas ali na comunidade que ele havia plantado, achando que ele não era um dos verdadeiros apóstolos de Cristo, porque ele de fato não era um dos 12, mas ele era o 13º. E achavam que ele era um apóstolo fraquinho, um apóstolo bem raso, não era digno daqueles apóstolos, até o ponto de que o texto nos fala: eu sou de Cefas, eu sou de Pedro, eu sou lá daquele lá de Jerusalém, daqueles que escolheu lá. Havia esse grupo, e ele já vai dizendo isso não para mostrar que ele era maior, mas para mostrar que Cristo era maior. Era Cristo que o havia chamado, porque haviam vários falsos profetas, vários deles, vários falsos profetas que se aparentavam, que estavam ali no meio deles. Ele vai falar isso na segunda carta. Ele diz: esses são homens falsos, esses não são verdadeiros apóstolos, não. Eles são como mensageiros de Satanás, e é por isso que ele cita a expressão: não é de se admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz. É exatamente nesse contexto, é o contexto que muitos estavam dizendo: eu sou apóstolo, eu sou, e estava pervertendo, ensinando coisas que não era, e eles não eram apóstolos, enquanto que o apóstolo Paulo era um deles. O próprio Senhor Jesus apareceu, diz o texto de maneira muito clara, Atos 9, ele apareceu ali em luz, o próprio Senhor Jesus, que diz: eu sou a luz do mundo, e aquela luz tão forte que o cega, e ele diz: Saulo, Saulo, por que persegue? Quem que eu estou perseguindo? É Jesus, a quem tu persegue. Perseguindo a igreja, persegue a Cristo. Ele é o cabeça, o corpo faz parte, a cabeça, o corpo é uma coisa unida. Então perseguir um é perseguir outro, e ele foi chamado para ser um apóstolo. Ele então se apresenta inicialmente para que aqueles irmãos, naquela saudação inicial, ele ficasse bem claro que era um apóstolo, mas não era um apóstolo porque se denominou apóstolo, era um apóstolo da vontade de Deus Pai e apóstolo de Jesus Cristo. Esse dia é que vem do Senhor Jesus, e é por isso que há essa distinção, e ele coloca Sóstenes como irmão, não que Sóstenes não fosse irmão, ele era irmão, mas ele deixa bem claro isso. Ele mostra, por um outro lado, meus irmãos, que ele era o apóstolo, mas Cristo é o Senhor da igreja, que quis que ele fosse apóstolo. Nós sabemos a história do apóstolo Paulo, ele jamais quis ser um cristão. Muito pelo contrário, ele abominava os cristãos, ele perseguia. Capítulo 7, capítulo 8, fica muito evidente isso, com a perseguição que se deu lá com Estevão, que quando apedrejaram, quem que estava ali? O jovem Saulo, e segurou a capa, como segurando: dê a capa dele para mim, agora joguem para acertar as pedras. Diz o texto que ele estava ali, e ele arrasava, ele prendia homens e mulheres, sem dó, sem piedade. Ele achava que o cristianismo era uma abominação, era uma perversão das maiores, mas Deus mudou isso, ou seja, ele não queria, mas agora abre o coração e ele quer, e ele vai, ele se torna um apóstolo, porque Cristo é o Senhor da igreja e transformou o coração de pedra em um coração de carne. Foi Jesus que o escolheu, e é dessa maneira que ele vai mostrando aquela igreja dividida, que muito se opunha a ele, se opunha achando que ele não era um apóstolo enviado do Senhor, um verdadeiro apóstolo. Ele vai mostrando isso para mostrar que Cristo é quem escolheu.
E ele vai mostrar no verso 2, ajudando a entender na saudação inicial, que ele diz a igreja, ele diz, ó, eu, Paulo, o apóstolo, junto com Sóstenes, o irmão, olha, a igreja de Deus que está em Corinto. Ele diz, olha, sabe de quem é a igreja? É de Deus. Vocês são igreja de Deus, não é igreja de Paulo, igreja de Cefa, de Apolo, não, vocês são igreja de Deus. Eu estou escrevendo para a igreja de Deus, que está em que cidade? Está na cidade de Corinto, é parte dela, é um ramo dela, assim como também é comum ter nos bairros, igreja presbiteriana de Vila Natal, igreja presbiteriana de Interlagos, de Pinheiro, Santo Amaro, e assim vai, que estão naquela região ali, mas é a igreja de Deus, não é de homem algum. Aos santificados em Cristo Jesus, Cristo está sempre, Ele quer mostrar a elevação do Senhor da igreja, Ele é o cabeça, é o Senhor, olha, são santificados, ou seja, Ele escolheu, Ele lavou, tirou do pecado, tirou das trevas, Ele limpou com seu sangue, não foi comprando, Ele comprou, é propriedade exclusiva, não foi com bens, ou com bens maravilhosos, grandiosos, muito mais que bens grandiosos, foi com a sua própria vida, Ele deu a sua vida, Ele morreu no lugar de pecadores, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está em Cristo Jesus. E aí, portanto, ele vai como que já dando alguns resumos e alguns lampejos das coisas que haviam lá, e ele vai trabalhando e mostrando que era a verdadeira igreja. Vocês são, e ele diz o que? Olha, santificados em Cristo Jesus, também chamados para ser santo, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor. Ou seja, vocês são parte a uma só igreja. Uma só, não tem duas, não tem milhões, é uma. Jesus morreu pela sua igreja, uma só, mas que estão em todo lugar, e é impossível essa igreja se reunir num lugar só, é impossível, hoje, porque quando Cristo voltar, não sabemos como, mas vai ser uma confusão das boas. Uma confusão no bom sentido, né? Uma coisa sem igual, porque ele vai reunir dos quatro cantos da terra, vai vir aqueles que já foram, e vai vir gente que não acaba mais, já ressurreto, e ele vai chamar, quando tocar a trombeta, os que estiverem aqui vão ser arrebatados, vai juntar tudo, para quando então fizer o novo céu e a nova terra, ele vai reunir num só lugar, aquele povo todo, e é gente que não acaba mais. Mas enquanto isso, aqui é de todo lugar, santo, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar estão espalhados, em todo lugar, e estes invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. De novo, nosso, Ele é nosso, pertence, nós somos o corpo dEle, Ele é a nossa cabeça, Ele é nosso, Ele dirige. E aí ele completa dizendo, graça a vós outros e paz. Era comum nessa expressão da saudação inicial, desejar a graça, desejar a paz, e ele diz isso, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Mais outra vez, do Senhor Jesus, a paz que é do Senhor Jesus, o qual mesmo diz, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. A paz que Jesus dá, meus irmãos, não depende da circunstância, ou seja, pode estar uma dificuldade imensa, nós ainda podemos desfrutar de paz. Assim como foi, por exemplo, o profeta Daniel, que foi jogado na cova dos leões. Ele foi jogado e ele estava em paz. Ele sabia que estava sendo injustiçado. Ele não fez nada para o rei, nada para o império babilônico, digno de ser morto e comido por leões, que deixavam sem comer, ou em outras palavras, de jejum, com bastante fome, e quando via a carne, imagina, né? Pulavam e repartiam, destraçalhavam. Ele estava tranquilo. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, ou Misael, Azarias e Ananias, os nomes bíblicos, né? Estavam em paz. Ó rei, fique sabendo que nós não vamos adorar essa grande estátua feita. Quando tocar a citra, todos os instrumentos, nós não podemos, porque nós adoramos o único Deus vivo e verdadeiro, e não coisa da mão dos homens.
Se Ele quiser nos levar à morte, nós vamos levar à morte, porque nós somos fiéis a Ele. E se Ele quiser nos livrar da morte, Ele tem poder para isso. E o rei furioso 7 vezes mais, e eles tranquilos. E não aconteceu absolutamente nada. Os homens que jogaram, esses já morreram. E os que foram jogados dentro estavam intactos. É essa paz, deixo-vos a paz. E é por isso que muitos, quando são perseguidos, aceitam a perseguição e não querem outro resgate. O resgate, eu não quero a vida. Eu não quero a vida. Jesus deixou bem claro, quem quiser ganhar a vida, deve o quê? Perder a vida. E quem perder a vida por minha causa, esse vai ganhar. Eu quero ganhar a vida com Cristo. Para mim a vida com Ele é maior. Eu não posso ser infiel com Ele. Ele nunca foi infiel comigo. Mas como ser infiel comigo? É impossível. Ele me tirou das coisas mais tristes, feias, inomináveis. E deu gratuitamente a salvação, graça e paz a vós outros. É a paz que eles precisavam, estavam em briga. Era a paz de Cristo. Jesus veio para acabar e tirar todo o povo, não é mais cita, não é escravo, não é livre. Todos, ainda que possam ser escravos, citas, possam ser livres, todos são um em Cristo. E é isso que ele fala. Então encontramos já inicialmente na saudação, ele já trabalhando algumas questões e que dariam àquela igreja com tantas dificuldades. Ocasião para ele tratar e falar que Cristo era maior. Eles deveriam estar concentrando neste ponto, este que é maior. E aí vem a segunda parte, a ação de graças. Neste momento, mas quando a gente começa a pensar numa igreja com uma lista tão grande, elevada de problemas e dificuldades, tem alguma coisa positiva? Sempre tem alguma coisa boa. E o texto nos fala o seguinte: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que foi dada em Cristo Jesus. Ou seja, sabemos que a graça é um favor que não é merecido, e foi Jesus que deu essa graça para eles. Eles foram remidos, sem mérito algum, eles foram tirados de situações tão difíceis. Por exemplo, quando Paulo escreve no seu capítulo 6, ele dá uma noção de quão gratuito foi. Jesus não escolheu porque eles eram bons. Não é essa questão de ver lá na frente que a pessoa ia aceitar. Não tem lá na frente que a pessoa ia aceitar. Lá na frente a pessoa não aceita nunca. Ela só aceita lá na frente, porque lá na frente Deus vai abrir o coração da pessoa. Porque lá no futuro ninguém vai abrir o coração, porque todos são pecadores. Ele mostra isso, olha só, capítulo 6, verso 9 a 11, ele dá essa ideia, quando ele fala assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Então, dessa turma essa turma da pesada, essa turma com ladrões, promíscuos, efeminados, sodomitas e coisas assim, adúlteros, mentirosos, tal, ele diz: olha, vocês vieram, a composição da igreja de Corinto era de gentios, e vocês vieram vários, um era isso, outro aquilo. Ele não vai dar o nome da pessoa, mas eles sabiam, e isso era verdade. Quando preguei o evangelho, vocês eram assim, vocês deixaram essa vida. Ou seja, olha como é gratuito, isso que é graça. Ninguém merece, cada um tem as suas falhas, e ele salva não porque ele sabia que iam escolher, não, ele salva gratuitamente, porque se não fosse assim, seria por mérito, porque a pessoa já escolheria, e não é por mérito, não de obra, para que ninguém se glorie. A glória seja de quem? De Cristo, a graça de
Cristo. Mais uma vez ele está colocando a proeminência da pessoa, colocando Cristo onde ele tem que estar. É Ele que deu gratuitamente. O céu é um lugar em que as pessoas estarão ali e elas vão ser uma gratidão, nós vamos ter uma gratidão tão grande, uma coisa assim que a gente não consegue ter hoje, porque ainda temos a natureza ainda velha residindo ainda em nós, lutando para tomar força e fazer as coisas que não deve. Mas lá não vai ter impedimento, não vai ter na natureza praga, não vai ter terremoto que vai acabar, tsunami, não vai ter essas coisas. As coisas todas vão crescer sem impedimento algum. E ali nós vamos ser gratos, porque vamos reconhecer o quão pecadores, aí vamos ter uma noção do quão pecadores nós éramos e o quanto Deus foi paciente, amoroso e nos deu tanto e nos tirou daquilo, e aquilo vai ser um lugar de gratidão. O céu é um lugar que é sem merecimento, todos estão ali, porque Deus é amor. E nós podemos amar, porque Ele nos amou primeiro. O inferno não. O inferno é um lugar em que todos os que estiverem ali merecem. Todos merecem. Porque todos já estavam condenados. E mostraram que merecem, porque colocaram outras coisas no lugar do próprio Deus, daquele que é santo. Tiraram a proeminência de Cristo e colocaram em si, nos ídolos, em tantas outras coisas, em negar que Deus é Deus, em negar que existe Deus, em negar que veio o Cristo. Então lá é um local merecido, e é por isso que ele diz, olha, eu sempre dou graças, eu quero agradecer a Deus a vosso respeito, por propósito da graça que foi dada em Cristo. Eu quero agradecer, vocês foram enriquecidos nele, enriquecidos em Cristo, em toda a palavra, todo conhecimento, e que também não falte nenhum dom. Palavra, conhecimento e dom. Foram enriquecidos, eles tinham dons, os mais variáveis, até dons de língua, é possível que estivesse aqui já como de uma maneira, e dons variados, eles tinham. E Paulo vai tratar dessa questão, capítulo 12, 13 e 14, como mencionamos, e várias coisas, e aí nós recordamos o quê? Que a falsa igreja, ela perverte a riqueza que é de Cristo, da qual Ele deu, e vai dizer que é outra riqueza. E aí a gente sabe, por exemplo, o evangelho da prosperidade. O que é o evangelho da prosperidade? É torcer a palavra. Ora, Jesus era rico, era dono de tudo, por isso que aquele burrinho que o carregou era o burrinho. Mas burrinho sempre foi sinal de simplicidade. O berço onde ele nasceu não foi berço, foi manjedoura, lugar onde come animal, um local totalmente inadequado. Jesus é rico, é dono de todo o ouro, toda a prata, mas ele se humilhou, e o evangelho da prosperidade não aceita isso. O evangelho da prosperidade manda, você não pede, pedir é fraqueza, você tem que mandar a Deus, Ele é obrigado a dar. Nós somos filhos, agora Ele é obrigado a dar, mas o filho não obriga o pai a dar, ele ainda aprende a pedir, respeita o pai e a mãe. Mas eles pervertem. Tem enriquecido na palavra, no conhecimento. Quão maravilhoso é o conhecimento de Cristo, e é por isso que nós estudamos continuamente, para conhecer com mais exatidão a grandeza do poder dele, a grandeza do seu amor, quem somos nós, a grandeza das nossas falhas, e como ele nos salva, mostrando que é muito maior, e nós vamos nos deleitar em quê? Naquilo que é muito maior na vida, nele. Ele é enriquecido nele, não em dinheiro. Eles abominam Cristo, enquanto Paulo coloca Cristo e vai colocando Cristo no lugar que é devido. O evangelho da prosperidade coloca Cristo no pior lugar, mas do último lugar, porque o importante não é Cristo o Salvador, o importante somos nós que somos importantes, e Ele tem que fazer o que a gente manda, Deus tem que fazer. Quem manda agora é nós que somos Deus, e Ele que é o servo, né? É isso que eles ensinam, mas não é isso que o apóstolo Paulo ensina. Ele enriqueceu, ele estava ajudando aqueles irmãos, porque dentre tantas coisas que falamos que havia os espirituais, a igreja de Corinto, dentre outras coisas, e até colocando mais outra, eles eram soberbos, eram orgulhosos, e eles achavam que eles eram donos, doutores de todo saber. E Paulo vai trabalhar isso nos primeiros 4 capítulos,
vai desenvolvendo isso, mostrando que ele pregava a Cristo e não a sabedoria do homem. E ele diz que a sabedoria do homem nada é coisa mínima. Se a gente quer sabedoria, deixa essa e busca outra. Não está querendo dizer que não precisa estudar. Não. Mas que coloca a sabedoria de Cristo como mais importante, porque a sabedoria do homem é muito boa. Você pode ser engenheiro, pode ser advogado, pode ser o que for. Isso é bom, estudar, especializar. Tem uns que Deus abençoou mais e crescem, desenvolvem mais. Nem todo mundo há de fazer isso, mas aqueles que Deus deu, continue, faça, ótimo, perfeito. Mas a sabedoria de Deus é maior, porque ela nos salva já desde já e para toda eternidade. Mas a sabedoria do homem fica aqui. É como palha, que são coisas do homem. São coisas daqui, ficam aqui, mas a sabedoria de Deus passa, é ela que nos salva, não são as coisas, a sabedoria humana. Então, eles deveriam compreender que a sabedoria que vem de Cristo é a sabedoria de Cristo, não era a sabedoria deles, achando que eles eram mais. É por isso que eles tinham partido e eles achavam que ser bem esperto em fazer essas coisas. E ele vai mencionando tudo isso para fortalecer a obra de Cristo, o poder. Se Cristo enriquece, é porque Ele é rico. Ele é rico, porque Ele tem condições de nos enriquecer. E é Cristo quem nos enriquece e nos tira e nos mostra o quão valiosos. Nós somos agora filhos de Deus. Jesus, quando ensina a oração, orar, vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu. Ele é o Pai, agora nós somos filhos. Olha a posição. Antes era filhos da ira, filhos da desobediência, filhos que vão ser condenados. É por isso que ele faz aquela lista: os sodomitas, os avarentos, os adúlteros, todos esses não vão herdar. Mas agora vocês foram renovados, santificados. Vocês agora, de perdidos, agora são filhos, são co-herdeiros com Cristo Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo menciona. E na terceira parte da exortação, ele entra especificamente naquilo que estava atrapalhando a igreja. Dentre outras coisas, ele começa com esse ponto que era a divisão. E aí ele então, na exortação, ele vai trabalhar, vai orientar para que eles deixassem de ser desunidos e pudessem ser unidos. Como eles eram? Com os dons diferentes que eles tinham, com as habilidades que Deus havia conferido a cada um, mas eles deveriam ser unidos a Cristo Jesus, a quem Paulo estava colocando, enfatizando grandemente. E ele começa a dizer: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E esse ponto aqui é um ponto muito importante, porque ele não está ensinando que todas as pessoas têm que pensar sempre a mesma coisa. Não. Ele ensina que existem pessoas, por exemplo, existem pessoas que têm mais sabedoria, inclinação para algumas áreas do que outras. Deus se alegra porque Ele fez pessoas diferentes. Não só física, mas com capacidades diferentes e com obras diferentes. Assim como Deus concedeu a Paulo que fizesse essas obras todas, não para a glória dele, mas que Cristo fosse glorificado. Ele sempre deixa bem claro. E a gente entende que de fato era isso. As obras que ele fez, ele sempre mostrou que Cristo tinha prevalência. O viver é Cristo. E o que ele fez para viver por Cristo, a gente tem toda a certeza que ele fez tudo por Cristo. Porque se fosse por nós mesmos, nós não passaria nem metade do que ele passou. Porque o homem foge de problema, o homem foge da dor, foge do sofrimento, mas ele entrou como se fosse um redemoinho, um furacão, e ele entrou bem no meio do furacão. Ele fala: é para lá que eu vou, porque Cristo vai ser glorificado mais ainda, eu estou disposto. E ele entrava no meio do furacão. Fala: misericórdia, esse deve amar muito o seu Senhor. É exatamente isso. Ele sabia que havia pessoas com habilidades, coisas diferentes, mas apesar dessa diversidade, eles deveriam usar toda essa diversidade e serem o quê? Unidos.
Ele sabia, meus irmãos, que havia os partidos, todos, assim como de certa maneira, e no passado foi mais no Brasil, né? Todos os partidos começavam com P. Hoje tem o tal do NEM, tem o tal do outro lá, os democratas, mas tudo começava com P. Partido isso e partido isso. De certa maneira era assim que começava, só que diferente, né? Começava assim, com eu sou. O partido eu sou. Ah, você é do partido eu sou? Eu sou. Eu sou de Paulo. E você? Eu sou. Eu sou de Apolo. E eu não. Eu sou de Cefas. E aí, cada um tinha o eu sou. Era o seu partido, né? Era o seu partido. E haviam esses. Paulo havia plantado essa igreja, teve o auxílio de Apolo. Isso no capítulo 3 ele vai mostrar. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento veio do Senhor. Que bênção, é Deus que dá o crescimento, tal. Ou seja, não sou eu, não sou ele, não é ele, não sou eu. O que devemos pensar é Deus que dá o crescimento, Ele que é maior, Ele que abençoa e faz as coisas funcionar e ir bem. E é uma maravilha, porque Ele mostra que Ele é poderoso. Nós somos servo diferente, um é plantador, o outro é regador. A questão não é quem é mais, porque não somos mais, a questão é quem é mais, é Deus, Ele que é mais. Então ele vai mostrando essas questões, que esses partidos existentes ali, e Apolo, não era a questão central. Não é a questão que um se identifica com um determinado pastor, determinado obreiro, isso não há problema. O problema é colocar esse obreiro como se fosse o Salvador, aí é problema. E era, de certa maneira, isso que ele estava combatendo, porque ele só vou ouvir o que vem de Pedro, ou seja, Cefas, eu só vou ouvir o que era de Paulo, e eu só vou ouvir o que era de Cristo, e acredite-se que esse grupo, eu sou de Cristo, era o pior deles, e mais para frente a gente vai mencionar por quê. Era o pior deles, achavam-se que era o mais, porque eu sou de Cristo, eu sou o verdadeiro, vocês são dos homens, eu sou do homem Deus, e achavam que estavam certos, mas eles estavam dividindo, eles todos foram salvos por Cristo. Paulo mencionou isso na saudação, na ação de graças. Jesus era todos, e aí ele vai, olha, foi Paulo crucificado em favor de vós? Não, então por que o grupo de Paulo? Foi outro? Não, foi Cristo Jesus. Então, a grande questão é que as pessoas pensam, têm identificações, inclinações para um tipo de mensagem ou um tipo de pessoa, ok, mas todos esses são obreiros do Senhor. E não é que você agora segue aquela pessoa e abomina os demais, achando que estão errados. Não é questão de certo, questão de errado. É questão que Deus deu dons, deu habilidades, como deu para Apolo. Apolo era o quê? Diz que dele ele era um homem eloquente, falava com uma eloquência e eles gostavam muito da eloquência. A sabedoria que eles haviam era uma igreja de gentios na cultura grega, e na cultura grega tinha essa questão da filosofia tão aflorada, e eles falavam, tinha a maneira retórica de apresentar, falar, contra-argumentar, tinha toda uma lógica, um raciocínio, e eles gostavam, os gregos gostavam dessa filosofia, essa maneira grega de agir, eles gostavam muito dessa filosofia, dessa maneira, eles gostavam muito. Então, quando Apolo, eles eram um homem assim, eles ficavam encantados, mas Paulo falou, olha, e Paulo era um homem de um conhecimento fora de série, mas ele fala, olha, eu procurava falar o mais simples possível, porque eu queria que as pessoas se achegassem a Cristo Jesus. A minha mensagem é Cristo, não é o mundo, é Cristo, porque eu quero que todos sejam servos de Cristo. E é uma coisa interessante quando ele fala, olha, porque eu não vim para batizar. E você vai falar com os pastores ficam felizes. É um momento gostoso de batizar as pessoas. De que Deus tirou das trevas aquela pessoa, aqueles irmãos, e agora trouxe para a luz. E você está participando de uma obra maravilhosa, que está salvando. Então, quando você batiza, é uma coisa boa. Mas ele parece que fala o contrário. Ele fala, olha, eu não vim, o meu negócio não é batizar, o meu negócio é evangelizar. E ele falou, ainda bem que eu não batizei. E é exatamente essa questão para falar, olha, nessa questão da divisão, olha, tenho certeza que nem eu, nem Pedro, nem Apolo, nenhum de nós queremos esse tipo de coisa. E eu fico feliz porque eu não batizei. Só foi Gaio, foi Crispo, e o que eu me lembro foi Estéfanes também. Outro eu não me lembro, ele diz. Por quê?
para que não falassem, eu sou batizado, eu sou aquele que segue, eu fui originalmente batizado, não veio nenhum outro obreiro, foi o próprio apóstolo Paulo. Não, ele apresenta dessa maneira, porque ele queria enfatizar a Cristo Jesus, a mensagem, e ele diz, olha, não foi com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. E aí observamos, meus irmãos, essa questão, duas questões para finalizar. Essa primeira questão de apóstolos. Essa questão de apóstolos, meus irmãos, é muito séria, porque houve apenas 12. Sabemos que Judas Iscariotes não era, estava com ele, no meio deles, mas não era deles, e se perdeu. E veio outro e substituiu. E ficou 12. E é chamado de os 12. Os 12. E Paulo é um 13º. E todos os demais, observe que a palavra apóstolo significa enviado. E muitas vezes quando vem escrito apóstolo, a ideia é os enviados, que são enviados. Todos nós somos o quê? Enviados. Ide pregar o evangelho, fazer discípulo de todas as nações. Ide, todos são o quê? Enviados. Nesse sentido, todos nós somos apóstolos. Então, quando às vezes ele menciona lá aos apóstolos lá, e ele fala isso em Gálatas 1,19, abra sua Bíblia ali, Gálatas 1,19, meus irmãos, ajuda-nos a compreender um pouquinho mais, que quando ele faz uma referência a Tiago, o irmão do Senhor Jesus, ele o chama de apóstolo, mas que apóstolo? Apóstolo nesse sentido geral, de enviado. Olha só, decorridos 3 anos, versos 18 e 19, então subi a Jerusalém para avistar-se com Cefas, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Mas Tiago não era um dos 12, mas foi chamado de apóstolo, porque ele também foi um dos enviados, mas sem ser um dos 12, sem ser um dos 12. Mas o apóstolo Paulo faz diferença, ele faz muita diferença, quando ele menciona que os apóstolos, ele diz, olha, os 12 apóstolos e o irmão do Senhor Jesus, Tiago. Ele faz essa diferença, ali ele faz questão de dizer que esse mesmo Tiago, o irmão de Jesus, não era um dos 12. Ele é apóstolo, ele não é. Ele é apóstolo no sentido de enviado, mas o dos 12 não. Nós queremos que a questão apostólica, da qual a igreja recebeu, é fundada por Cristo, que é a pedra angular, e sobre o ensino dos apóstolos, que ensinaram tudo que Jesus deixou em 3 anos, eles com muito mais anos, foi estabelecendo, e depois um a um morreu, ficaram os presbíteros. Hoje nós não temos mais apóstolos como aqueles. Mas muitos estão se intitulando apóstolos, porque querem, infelizmente, perverter a igreja. E estão fazendo isso. E boa parte são adeptos da teologia da prosperidade. E é por isso que Paulo chega a dizer que são os cães, os maus obreiros. E não é de se estranhar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, ou seja, eles querem se fazer apóstolos para se apresentar como com as credenciais, mas eles não têm, Jesus não deu, eles forjam, escreve, diz eu sou. Não é assim. Segunda questão que esse texto ajuda-nos a compreender, meus irmãos, é sobre a questão da unidade. A igreja é de Cristo, é uma só igreja. Uma só igreja. É indivisível, é uma só, apesar de ter vários nomes espalhados no mundo todo. É uma só igreja. E o cabeça da igreja não é outro senão o próprio Senhor, Jesus Cristo. E isto, meus irmãos, é que há uma luta, e é necessário essa luta, essa boa luta, para que haja realmente uma divisão da luz com as trevas. Precisa ficar claro. Precisa ter esse cuidado de que a igreja não seja uma personificação de alguém, mas seja a igreja de Cristo Jesus.
A igreja não pode ser a igreja do pastor tal. Muitas vezes a gente menciona para identificar, mas quem que é? Ah, o pastor tal, eu sei que é lá. É como se fosse falar apóstolo, mas no sentido geral, que todos são enviados. A igreja, aquele pastor, que fica no bairro tal, faz isso. Você está identificando aquela igreja de Cristo que tem aquele obreiro, que tem aquele pastor. Mas o problema é quando a igreja parece que é aquela pessoa. Já está tirando agora quem que é o dono da igreja. Já está anulando a obra da cruz. Agora essa pessoa que é o Salvador. E é por isso que lá na Guiana, se não me falha, Guiana inglesa ou francesa, uma das duas, que Tim Jones fundou uma igreja e levou mais de 700 pessoas ao suicídio. Porque ele se apresentava como o próprio dono da vida, e aqueles todos foram com ele e se suicidaram. Não é isso que o texto bíblico nos ensina. Se tivermos que morrer por Cristo, nós vamos morrer por Cristo. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece, mas não desse jeito. Não desse jeito. Ele pervertia as pessoas, e esse é um dos grandes problemas que Paulo combate aqui, para que aqueles irmãos entendessem que a igreja, a verdadeira igreja, não é de homens, é de um homem Deus, do Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça, Ele morreu, Ele que santifica, Ele que limpa. E é por isso que nós lutamos e não colocamos nome nas igrejas das quais nós fazemos parte, com o nome de pessoas. Pode ser o nome do bairro ou de uma cidade, de alguma coisa, como até Estação Luz, Igreja Presbiteriana Luz, alguma coisa para que não fique sobre o olhar e a atenção de uma pessoa, porque deve ser a atenção de Cristo. E é por isso que ele fala, meus irmãos, e eu creio que esses textos têm muito a nos ensinar, a crescer, a valorizar a obra de Cristo, a valorizar as coisas que são diferentes. É importante as coisas diferentes, e as pessoas podem ser diferentes, e não tem problema algum ser diferentes, e tem os seus dons variados, e todos nós precisamos uns dos outros, desses dons, das habilidades, dos talentos que cada um tem, e isso vai enriquecendo, dá características da obra de Cristo. É o salmista dizendo: quão variáveis são as tuas obras, e todas as fizeste muito bem. Como é bonito ver essa variedade, mas vive em harmonia, vive junto. E é assim, meus irmãos, que o apóstolo Paulo trabalha inicialmente esse princípio no capítulo 1, fazendo direcionar a atenção daquela igreja para a unidade que há em Cristo Jesus. Que nós possamos sempre assim ser unidos por Cristo Jesus, dispostos a viver por Cristo, dispostos a morrer por Cristo, porque Ele enviou os seus servos, os apóstolos lá, e agora não tem mais, mas nós seguimos a doutrina dos apóstolos, aquela doutrina e qualquer outra doutrina que vem e que vá além do que já foi ensinado. O texto bíblico de Paulo aos Gálatas seja isso o quê? Anátema, maldição, nós não queremos para nós, nós queremos a palavra de Deus. Ela é suficiente, ela é reta, ela limpa o nosso caminho, limpa a nossa vida e nos leva por uma cidade gloriosa, cheia de luz, o Senhor Jesus Cristo.